Boa noite, meu povo! Eu começo aqui, né, ao som da campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2022, a querida Grande Rio. Parabéns aí a todos os integrantes de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro, de todos os grupos, todos os blocos. E em especial aos integrantes da Grande Rio. Então, parabéns, Caxias, parabéns, Grande Rio. Por isso que eu coloquei aqui esse pedacinho do samba, cujo enredo é Exu, que abra os caminhos. E parabéns também para a Escola de Samba de São Paulo, a Mancha Verde, que ganhou aí o Carnaval 2022 de São Paulo. Gente, passou um mês já, não é? Passou rápido. Parece que foi ontem que estávamos aqui fazendo a nossa live. Antes de chamarmos a querida Lucilene Manhães, que já está conosco aí, eu vou dar um tempinho para mais pessoas entrarem, que tem uma espécie de delay aí no Instagram. Enquanto isso, eu vou dar os meus recados, que são muitos, eu diria. O que eu quero falar para vocês? Da minha agenda da semana, que é uma loucura, né? Todos sabem, ou que se não sabem, eu conto aqui para aqueles que não sabem, que eu também sou professora. Então, final de bimestre é lançamento de notas, né? Acerto de nota, enfim. Só que também aqui, meu lado escritora, eu tenho também a minha agenda. E no dia 29 de abril, na sexta-feira, eu tenho 2 eventos. E aí eu convido vocês para um deles, porque o outro é um evento reservado, mas vou contar aqui. Um dos eventos é na sexta-feira, pela Azol, academia da qual eu faço parte, da Ilha do Governador. Haverá uma resenha e ela será transmitida na página do Polo Cultural da Ilha do Governador no Facebook. O horário ainda vai ser confirmado ainda, então não tem o horário ainda, mas assim que eu souber do horário, eu aviso para vocês. Então, dia 29 de abril, sexta-feira, será à noite, mas eu ainda não sei o horário. Nós teremos a resenha que será feita, é um evento da Academia da Ilha do Governador, tá? Academia Literária. No mesmo dia 29 de abril, à tarde, eu estarei lá no Colégio Paranapuã, na Ilha do Governador, batendo um papo bem gostoso com os alunos da 4ª série que leram o livro Dandara e as Vaquinhas. Eu fui no outro dia conversar com a turma da manhã, que foi maravilhoso. Obrigada aí, equipe toda do Paranapuã. E agora eu vou de novo falar com as crianças sobre o Dandara e as Vaquinhas, que é um livro premiado, né? Foi premiado no ano de 2017. Então falamos sobre 29. No dia 30, vou falar em premiação. Este livro aqui, Menina Atrás do Muro, ele será premiado. Isso mesmo, ele será premiado no dia 30 de abril, numa cerimônia de entrega que acontecerá também na Ilha do Governador, no Prêmio Polo Multiartes de 2022, que é do Polo Cultural, e que acontecerá a partir das 15 horas. Vai ser transmitido também na página do Polo Cultural no Facebook, mas eu estarei ao vivo lá recebendo o prêmio, né? E eu fiquei muito feliz de saber que o Menino Atrás do Muro ganhou aí o prêmio Revelação de Literatura Infantil. Aí a Ariel também chegou, Cláudio Tavares também. E para terminarmos os recados e convidarmos finalmente aí a Lucilene, eu trago para vocês também, ela estará também comigo nesse evento no dia 1º de maio, na Matriz São Geraldo, no Bazar Empreendedor, que acontecerá esse evento tanto no pátio e no salão paroquial, o evento que vai reunir, né, gastronomia, vestuário, artesanato, serviços e literatura também. Então, estarei lá das 8 horas ao meio-dia, na rua Leopoldina Rego, quase que não sai, 344, em Olaria. Então, quem quiser conhecer os meus livros, ou quiser comprar os meus livros e os livros da Lucilene e de outros autores, então é só aparecer lá na Matriz São Geraldo, no Dia do Trabalho, 1º de maio. Dei os meus recados, aí dei, então podemos conversar o bate-papo com a nossa convidada de hoje, especialíssima. Deixa eu convidá-la aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque o Instagram acaba mudando tudo toda hora, né?
Então, deixa eu ver aqui. E o meu celular é uma gracinha. Ah, consegui. Então, convidei aqui a Lucilene. Lucilene é global, gente. Eu olho no Instagram e ela tá na Fátima Bernardes. Ela tá o tempo todo lá na Rede Globo lá. É top essa menina. E aí? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Eu tô com tanta coisa na mão para falar e mostrar que eu falei, daqui a pouco eu derrubo alguma coisa. Meu momento meio italiano aqui, de mão que não para. Mas muito legal, que bom que você está aí com a gente. Obrigada por você ter aceitado o convite. Um prazer, eu admiro o seu trabalho, acompanho nas redes sociais, né? Tivemos oportunidade de nos conhecermos pessoalmente lá Isso. na São Geraldo, né? Você estará lá de Eu novo, né? também, Falei besteira? Não, né? Oi? Falei besteira? Não. Você estará lá também comigo lá, né? Estaremos juntas? Não, não, amanhã não. Esse domingo não. Ah, Eu tinha marcado de falar no domingo, mas eu tenho muito compromisso tá. Mas não na é- igreja. ah, Aí eu vou estar em novembro. Eu estive no mês passado, estive lá. uhum, Aí eu tinha até reservado para esse domingo também, mas aí não vai dar compromisso. tá. Tá, mas Domingo para mim é um dia meio. Então eu pena, vou né? falar. Mas a gente vai se encontrar, se Deus quiser, antes, se não em novembro, né? Eu podendo ir, Isso. aí a gente se encontra. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui de você. Você, Só uma perguntinha, você está me ouvindo bem? tô te ouvindo Você está bem. me ouvindo? Eu estou ouvindo um chiado. É. Mas Eu quando eu estou lá no falo ou quando fundo. você fala? Não, agora, estou agora, no intervalo. Eu não tô ouvindo chiado, não. Deixa eu tirar aqui o fone e ver se melhora. Peraí. Se melhora. A mesma coisa. Peraí, deixa eu. Agora pra mim ficou mais Não, baixo sem aumentou. o fone. Aumentou. Aumentou. Aumentou? Então deixa eu botar o fone de novo. Não sei porque o chiado não. A minha voz está picotando dentro. Vou falar de novo que eu não estava te ouvindo. Né, não sei como resolver a questão do chiado, não. Melhorou um pouco, pelo menos com fone? Não, vamos assim, eu não sei se o pessoal está ouvindo aqui. Não sei. O pessoal aí tá escutando esse chiado? É só a Lu que tá escutando? Avisem a gente aí, que eu não tô escutando, não. Marcos Coelho entrou aí, bem-vindo. Se eu consigo acenar para ele aqui. Ver se alguém escreve se tá ouvindo esse chiado também. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá saindo chiado, não. Olha, o Então, tá Gomes bom, eu abaixei um falou. pouco o meu som, pode ser alguma coisa É. aqui que seja só para mim. Para mim melhorou agora. Melhorou, inclusive, a altura do seu som melhorou. A Doinha falou que sumiu Ah, a voz da Lucilene, vai e volta, e mais ninguém falou mais nada aqui. E a Doinha tinha falado que essa voz estava picotando, mas agora está você sabe tranquilo, que. segundo o Marcos Coelho. E eu também estou sentindo que o som aumentou também, estava meio Então tá baixo, bom. então aumentou. Mas vou falar aqui um resuminho, né, sobre você. E aí depois nós vamos seguindo o fluxo da conversa. Então você possui 5 livros publicados, né? Nascido aos 8 anos, Deus na minha vida, Meu amigo Deus, Nunca foi sonho e O último paciente. E tem participações em antologias, correto? Eu tenho uma participação na Palavra Uhum. só nesse aqui que eu participei com duas poesias. Com Os outros poesia. livros os outros são romances. Eu não tenho, as únicas poesias que eu tenho publicado são. Mas fala pra gente como é que começou essa história de escrever assim? Você sempre gostou de escrever, sempre inventou histórias, ou aconteceu num determinado ponto da sua vida? Conta aí pra gente, que o pessoal quer saber e eu também. Então, eu comecei a escrever na fase da escola, né? Comecei com 9 anos, eu comecei a escrever poesias. Aí eu participava. Eu, quando
conheci poesia, eu me apaixonei e eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande. E eu escrevia muita poesia. Eu participava de escola e tal, mas eu nunca pensei em escrever livro, nunca pensei em escrever nada assim comercialmente. Eu escrevia só para mim. Quatro O crianças, teu som tá adolescentes, picotando um pouquinho. O teu som está precisa melhorar. picotando. É, acho que tem que chegar só um pouquinho mais perto. Acho que você tá um pouco longe. Pode ser. Isso, Deixa eu agora mais melhorou. Tô perto. chegando mais Melhorou? perto, melhorou. É. Tá, peraí. Aí eu vou botar o fone para ver se não. É, porque só o fato de você chegar perto já deu uma melhorada considerável. Mas tenta ver se com fone melhora. Vê se agora o som tá melhor. Bem Quem tá melhor. me ouvindo aí, Bem melhor. Para bem mim, melhor. pelo menos, está bem melhor. Se alguém achar diferente, por favor, ajude a gente. Eu fiz até uma rima agora aí, bem improvisada. Pois é. Quase um slogan, mas Aí, tá. isso. Aí eu comecei desde a infância e tal, fazer poesias. E depois eu parei de escrever, porque aí comecei a trabalhar e tal. E eu nunca valorizei isso, não. Era uma coisa assim, que eu tinha uma maneira de me expressar, né? Se eu estava Uhum. triste, eu estava alegre, eu ia lá e fazia uma poesia para registrar esse momento da minha vida. Aí depois eu perdi a minha mãe com 30 anos, e a minha mãe era uma pessoa que tinha uma participação muito grande na minha vida, me acompanhava muito. E eu fiquei assim muito perdida, e eu queria homenagear minha mãe, eu fiz uma poesia para ela e tal. E eu tive a ideia de eu queria escrever um livro para ela. Só que era muito difícil eu escrever um livro falando dela, a minha mãe, assim, então era muito pesado para mim, porque eu estava muito sofrida e tal. E eu escrevi um livro para falar sobre uma coisa que a minha mãe tinha feito, que foi ela fez, minha mãe fazia muitas coisas que eu achava assim, muito legais, tinha muita admiração por ela, e eu escrevi sobre o livro Nascida aos 8 anos, que é esse livrinho aqui, Uhum. que é sobre um menino que a minha mãe pegou para passar umas férias lá em casa. Ela percebeu que ele tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, e na convivência com a minha família ele se ajustou. E então ele foi uma história assim que eu achei muito interessante, muito marcante, uma história que eu vivi. Então foi o primeiro livrinho que eu escrevi, foi esse aí. E no livro, apesar de ser a história desse menino, que ele acaba sendo primo meu, o livro é todo em homenagem a ela. Eu conto o que ela fez na vida dele, né? O fato dela ter se importado e tal. Aí nasceu o primeiro livro. Só que como eu não, tipo assim, naquela época quando eu escrevi esse livro, a gente não tinha esse acesso à internet que se tem hoje. Eu não tinha ninguém para me dar. Hoje, se você entrar na internet, você tem muitas dicas, né? Então, eu não conhecia nenhum escritor, eu não tinha contato com nada editorial, então eu fui sozinha, Sim. escrevi esse livro, escrevi praticamente escondida, nem falava para ninguém. Quando eu terminei, eu fiz tipo assim uma ação entre amigos. Eu falei pro pessoal do meu trabalho, falei, estou escrevendo um livro, será que você compra meu livro? Uhum. Aí eu fiz uma listinha, o pessoal comprou, eu achei uma editora sob demanda e fiz o primeiro livrinho. E o pessoal me incentivou, achou que eu tinha jeito para escrever e tal. Aí eu também, mesmo assim, eu não acreditava muito nisso, não. Eu, eu deixei isso para lá, achava legal as pessoas terem gostado, mas não pensei em escrever comercialmente a partir disso, não. Aí depois eu escrevi mais um livro, que foi Deus na Minha Vida. Quando esse livro, o segundo, eu escrevi assim como eu fiz como as pessoas gostaram muito do primeiro, eu fiz tipo uma promessa assim para Deus, uma coisa minha com Deus. Eu pensei assim, bom, isso é um dom que eu tenho, porque realmente eu tenho muita facilidade para escrever. Então o próximo livro que eu fizer, eu já homenageei a minha mãe, agora eu vou homenagear a Deus, tudo que Deus fez na minha vida. Eu me converti quando eu perdi a minha mãe, eu precisava assim, de um amor que me preenchesse. Uhum. Entendeu? A verdade era muito vazia, e eu fui buscar Deus, eu fui buscar alguma força espiritual para atravessar essa fase, e eu encontrei esse abrigo, eu encontrei esse acolhimento. Então eu fiz isso como gratidão para Deus. Eu escrevi Deus na Minha Vida, Uhum. que eu falo sobre tudo, sobre desde o meu nascimento e tal. E nasceu o segundo, e aí foram nascendo os outros.
E eu vou até dar uma pausazinha aqui para mandar um beijo, dar boa noite aí para Shirley, que Shirley não, Suzy, perdão. Suzy, que é uma leitora minha muito carinhosa, que está sempre presente nas lives, já leu alguns livros meus. Beijo, Uhum. Suzy. Beijo, Suzy. Prazer também. E assim, que surgiu, foi surgindo dessa forma, assim, muito, muito espontâneo, né? E nessa época da pandemia, que eu comecei, na verdade, tem pouco tempo que eu estou escrevendo mais, de uns 2 anos para cá, quando eu comecei a trabalhar de casa, eu comecei a me dedicar um pouquinho mais e agora com esses eventos aí das redes sociais, né, a gente tem aproveitado para divulgar. Uhum. Acho bacana. Quando você estava falando em relação ao seu primeiro livro, eu me identifiquei muito. Porque eu escrevi o meu primeiro livro, quer dizer, eu não escrevi o primeiro livro, né? Eu tinha um caderninho e eu colocava os meus sentimentos ali, né? Na escrita, na poesia, em outras formas também. E aí, depois, em determinado ponto, eu publiquei o livro em 2008 e era uma época em que você não conseguia achar nada na internet, era muito difícil a divulgação, também não conhecia escritor nenhum, né? E fiz também a mesma coisa, fiz uma tiragem pequena, falei com os amigos, e os amigos compraram o livro também. Mesma coisa, você que estava contando, ou foi passando um filme aqui, né? Até esse livro aqui, que na verdade essa não é a capa original, né? Ele foi relançado 10 anos depois, mas a primeira versão é meu primeiro livro também, né? Quando a gente sai da gaveta, é aquele medo, né? Mas ao mesmo tempo é libertador. Você foi contando, eu também fui me identificando. Eu também me identifiquei quando você falou da sua mãe. Eu passei por algo parecido com o meu pai. E, inclusive, um livro que eu tenho para escrever sobre ele, eu começo e não consigo terminar, porque é bastante difícil, né? Difícil. É muito difícil. Você começa a puxar lembranças, assim. Não, eu escrevi chorando muito, por isso que eu escrevi Imagino. escondida. Aí eu tinha que Uhum. dar aquela pausa, mas eu não falo, eu falo em terceira pessoa, assim, eu falo, Sim, tinha a mulher, eu não me refiro à minha mãe, eu falo que é a sim. mulher, a pessoa, É entendeu? Porque é difícil, difícil pra caramba. é muito difícil. É verdade, né? Eu não li o seu livro, mas eu tenho certeza de que é muito bonito, né? É sim, porque a história também não é só porque eu escrevi, não, porque a história de vida dessa criança é uma história assim, é muito interessante. Uhum. Engraçado que eu resolvi escrever porque uma vez eu fiz um trabalho de psicologia na faculdade e eu falei sobre ele. Eu tinha que apresentar uma tese lá sobre o que influenciava no comportamento, se era o fator hereditário ou o meio ambiente interferia. E eu me lembrei da história desse menino que foi criado na minha casa, e quando eu contei, as pessoas ficaram assim muito admiradas. Eu falei, poxa, então ficou esse registro, e quando eu fui escrever, e uma coisa que você falou aí, é que você lançou ele, 10 anos depois você relançou, e também aconteceu a mesma coisa. Eu Uhum. lancei ele em 2006, e agora, esse ano, no final do ano passado, eu relancei ele novamente, fiz uma nova edição, que teve acordo fotográfica e tal. Porque, na verdade, em relação a esse livro, né, o meu primeiro Dimensões, o que acabou acontecendo? Ele viu o rascunho, viu todo o processo de eu mandar para a minha editora, né, que foi a Alice Elis na época. Agradeço muito o Arthur, beijo, Arthur, que acreditou em mim. Mas, quando o livro chegou, ele tinha morrido. Então, quando o livro chegou na minha mão, ele já não estava mais. E aí o livro não teve um lançamento, não teve nada, né? Na época eu tinha feito até uns convites e tal, a editora mandou, mas eu não quis fazer. Então, só vendi para os amigos e ele ficou ali. Aí, 10 anos depois, uma colega minha até se ofereceu para fazer o lançamento num sarau na Ilha do Governador. Aí foi uma festa, né? Eu me emocionei bastante, porque passa um filme, conforme ele estava falando, né? E aí os amigos fizeram uma homenagem, e aí o livro teve um senhor de um lançamento. Acho que foi o lançamento mais assim, com mais gente, com outros artistas se apresentando, né? Foi um lançamento mais assim do que os outros, inclusive, né? Mas acho que ele merecia, porque ele ficou muito tempo ali quieto com aquela coisa sofrida. Acho que eu exorcizei um pouco ali naquele momento. Chegou o momento dele. Chegou o momento Legal, dele. legal. Foi bem bacana. A Carlinha Antunes é que proporcionou isso. Cada livro traz uma história para a gente, né? Quando a gente relembra, assim, você fala, as pessoas perguntam. Quando eu falo de cada livro, é um momento especial da sua vida que você vai revivendo ali, né? Quando você fala deles, quando você
É muito legal. E é bacana isso de você, né, influenciar as pessoas também, né? Porque o livro influencia, né? As nossas É, palavras influenciam as pessoas. Isso é uma responsabilidade e- e é algo bacana também, né? É meio louco, na verdade, mas que a gente não pensa nisso, é, né? não, não pensa. E engraçado, depois que eu escrevi o primeiro, que foi esse em homenagem para a minha mãe, depois eu escrevi o meu livro que fala da minha conversão e tal. Aí, quando eu resolvi, eu tive meu filho, casei já tarde, fui mãe também já quase com 50 anos, e o meu filho teve um problema, assim, que nasceu, com 6 meses ele fez uma operação na cabeça, que a moleirazinha dele tinha fechado. E Uhum, como eu escrevi, as pessoas estavam o tempo todo esperando que eu escrevesse um livro contando a história do meu filho. Aí, quando eu uhum, falava que ia escrever alguma coisa, eu já sei que você vai escrever sobre o seu filho. Mas na época eu nem pensava em escrever, não. Eu queria criar uma ficção. Eu uhum, pensava assim, pô, será que eu consigo criar uma ficção? Será que. Eu sei que eu tenho jeito para escrever, mas será que eu consigo criar uma história que eu não vi em lugar nenhum, inventar uma coisa? E eu tinha esse desejo. Aí eu fiquei assim, tentando durante um tempo e comecei a escrever. Foi quando surgiu esse livro aqui, que é o meu primeiro romance de ficção. Eu uhum, gosto muito desse livro, nunca foi sonho, tem assim, mais páginas, o maior desafio para mim, assim, como escritora, para mim, foi esse livrinho aqui. E quando eu estava fazendo esse livro, porque eu gosto muito de escrever, né? Quando eu não estou uhum. escrevendo, é porque eu estou dando um tempo pensando em alguma coisa, porque a minha vontade é escrever o tempo todo. Então, É. quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever o outro também, sobre o meu filho. Mas aí, do Uhum, meu filho, eu falei assim, eu vou escrever para mim, uhum, para deixar registrado para ele, quando ele crescer, conhecer a história dele e tal. E eu comecei a dar para algumas pessoas, assim, enquanto eu estava escrevendo, para me falar as opiniões. E eu vi que as pessoas ficavam, assim, muito emocionadas com esse livro que eu falo sobre meu filho. E esse foi o livro meu que eu mais vendi, assim, organicamente. sim, Pessoas que sim. viam me falar, nossa, seu livro é muito bom, poxa, que livro emocionante e tal. E nesse livro, eu realmente consegui influenciar muitas pessoas. Tem pessoas que leram o livro e depois pessoas que eu não conheço pessoalmente, depois mandaram mensagem para mim, ligaram falando, olha, eu tinha desistido de ter filho, eu tinha um sonho, eu tinha abandonado um tratamento, mas depois que eu li o seu livro, da forma que você conta, você me convenceu, o que a médica não conseguiu me convencer através do tratamento, com o seu livro me deu uma vontade. E isso aconteceu com mais de uma pessoa. Ah, Então que eu fiquei assim, bacana. é o que você falou, é uma responsabilidade e eu fiquei assim, esse livro aqui, ó. Uhum. Meu amigo Deus, de Ai, que Abraão, lindo. Isaac e Jacó. Uhum, uhum, Praticamente tem uma uhum. passagem bíblica, que é o Cântico de Ana. Sim. E eu fiquei muito feliz com. Eu não esperava. Eu escrevi isso aí, falei, pô, estou contando, eu conto ali detalhadamente o meu tratamento de engravidar e tal. E depois que ele nasce, eu conto aquela história toda, mas eu não esperava que as pessoas fossem assim, gostar tanto. E talvez esse seja o livro mais emocionante. Eu Uhum, falo isso por conta do que as pessoas me trazem, né? De sim. terem lido esse livro. Sim. Então eu acho isso aí uma coisa. E eu faço isso também, né? Propositalmente. Eu gosto de escrever de uma forma que aquilo que eu consiga tocar a pessoa que está lendo, que eu consiga levar uma mensagem boa, que eu consiga inspirar as pessoas a fazerem coisas legais, retomarem um sonho antigo, Uhum, ou retomar um projeto que tenha deixado para trás. Então, eu faço isso nos livros, porque eu acho assim, que a gente já tem. São tantas notícias ruins no nosso dia a dia, uhum, né? Tantas coisas que a gente tem que enfrentar, coisas que a uhum, gente não tem como mudar. Então, quando você está lendo um livro, quando você está assistindo a um filme, eu, pelo menos, quando eu assisto alguma coisa, eu gosto de assistir coisas que vão me motivar de alguma forma. Eu detesto ler um livro ou um filme que, quando perfeito. desligo, eu fico deprimida, entendeu? Uhum, Então, eu procuro fazer isso mesmo. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem, né? Eu, você, todo mundo que sim. trabalha contando, levando história para as pessoas. Né? Eu acho, Uhum. É porque eu já tem aprecio tanta isso. coisa, como você falou, tem tanta coisa pesada já, né? E tantas pessoas que andam tão amarguradas, que acabam se colocando e colocando outras para baixo, né? Eu acho que é muito É importante verdade. trazer a palavra do conforto, a palavra da motivação, né? Trazer coisas que realmente ajudem. Pelo menos eu penso assim. Não é nada contra quem pensa diferente.
Mas eu, particularmente, assim como você, eu não consigo pensar que algo que eu vou escrever vai, sei lá, machucar alguém. Ou não só escrever, mas falar mesmo, né? Na questão do nosso dia a dia. Eu acho uma responsabilidade muito É, grande, e que às vezes a gente não se dá conta, mas a gente está influenciando as pessoas o tempo todo, né? A gente não sabe o que se passa no coração do outro. Às vezes está com um problema gravíssimo, e aí você chega naquele momento e dá meia dúzia de patadas ali, né? E quando a pessoa é, quer é, um silêncio para você escutá-la, né? Ou então quer aham, uma coisa, né, de motivação, um carinho. é, Então a gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Se não for para falar algo, né, para ajudar, então é melhor, ao meu ver, ficar calada. Pelo menos eu acho assim para mim, né? Não julgo quem faça diferente, mas isso é uma coisa que me faz mal se eu percebo que de alguma forma eu gerei alguma eu coisa vou só ruim. mandar um abraço aqui também para o ator e apresentador Paulo Martinelli, que Uhum. também está aí prestigiando a nossa live. Obrigada. Obrigada, E Paulo. isso que você está falando é uma coisa. Eu tenho muito cuidado com isso também quando eu Sim. escrevo. Às vezes as pessoas perguntam assim: o que você faz para evitar o branco? Como é que você faz? Dificilmente eu tenho branco quando eu estou escrevendo. Eu Uhum. tenho, eu tenho dificuldade às vezes, de sintetizar as coisas, porque Sim. quando eu quero escrever mais e às vezes eu tenho dificuldade de não me perder no assunto, Uhum. porque às vezes uma coisa leva a outra, então eu tenho que buscar a concentração, mas dificilmente eu tenho branco. A Uhum. dificuldade que às vezes eu estou escrevendo é exatamente essa aí que você fala. Às vezes eu preciso falar de coisas, eu quero falar de um assunto que eu tenho que falar com muito jeito, entendeu? Para eu não ferir uma pessoa que pensa diferente de mim, uma pessoa que tem uma crença diferente. Às vezes eu quero tocar em assuntos um pouco delicados, eu tenho que ter um jeito de falar, porque eu sou evangélica, mas eu venho de família, eu nasci, a minha família era toda umbandista. Uhum. Eu tenho parentes candomblecistas, eu tenho pessoas espíritas que leem meus livros com um cunho totalmente evangélico, as pessoas adoram meus Sim, livros. sim, Então, eu não escrevo para um público sim. específico. Entendeu? Eu tenho a minha crença, mas eu tenho que ter um respeito, um carinho pelo meu leitor, que Uhum. ele tem a crença que ele quiser, mas independente Sim. da religião, quando ele lê o meu livro, ele não pode se sentir, ofendido, agredido ou Uhum. desmotivado de alguma forma. Então, eu acho Mas que a eu gente, acho que essa que é a grandiosidade da arte, a grandiosidade da obra em si, né? Atingir o máximo de pessoas, independentemente de religião, ou de ter ou não, ou qual é, religião, né? Desde que seja tudo, né, pregando o amor, né? Problema nenhum, não fazendo mal a isso, ninguém. Eu acho que isso que importa, né? A gente tem que é, se respeitar, mesmo respeitar. porque a gente mora num país muito heterogêneo, né? Então, uma cultura Você não tem muito. como você falando. Eu nasci, eu conto esse livro, até se vermelhinho, tá por aqui, eu vou achar ali atrás. Ah, Eu conto nesse livro eu falo desde meu nascimento. Então, eu nasci no, eu fui batizada a primeira vez num ritual de Umbanda, uhum, né? Depois, por uma série de motivos, eu busquei uma outra sim. religião, me encontrei nessa religião, estou feliz demais Isso é que é com o que importante. eu encontrei. Mas a gente tem que conviver com as pessoas que pensam diferente de você e você, independente disso, você levar uma mensagem que vai motivar. Eu quero sempre motivar as pessoas, eu quero sempre aproveitar para fazer, porque só o livro em si, né, eu acho muito, por mais que seja difícil você viver, você é professora, eu tenho a minha profissão, a gente faz milhares de coisas, a batalha e o espaço, por mais que seja difícil você viver de literatura, eu acho muito, esse livro aqui, ó, Deus, né? Tá. Eu, eu acho muito gratificante essa nossa missão, esse nosso trabalho de escrever, Sim. porque só em você levar uma pessoa a pegar um livro, eu sempre falo isso também nas lives, eu tenho pessoas que compram os livros, meu livro, porque às vezes me conhecem, porque às vezes falam, não, eu vou te ajudar, vou comprar esse livro, mas eu não leio, eu não gosto de ler. Uhum. E eu insisto, lá, começa a ler, se você não gostar, leia o livro, leia, a pessoa às vezes que nunca leu um livro, liga para mim e fala, olha, eu li seu livro num dia, ou li em 2 dias. Pessoas que não têm hábito de leitura. E aí depois tem gente que já fica assim, que não lia antes e fica me. Por que você está escrevendo agora? Estou esperando o seu próximo livro. Tanto que a gente faz um livro por semana, né? Cadê o livro? Entendeu? Então eu acho
muito legal, muito mesmo. É. Eu fico assim feliz. Eu consegui, teve um rapaz, um colega meu, que falava assim, olha, seu livro, foi até esse livro mesmo, falou, olha, seu livro deve ser muito bom, porque eu nunca vi minha mãe lendo nada na vida dela, Que e ela legal. fica agarrada com o seu livro, da hora que ela acorda, toda hora ela vem me contar um pedacinho do livro. Então, isso Aham. aí, para mim, é uma coisa que, pô, acho que é a minha recompensa, sabe? De poder ver que pessoas que não tinham esse hábito, que eu consigo, não é uma, não é duas pessoas, tenho várias pessoas que nunca leram e começaram a ler. Então, acho essa uma muito gratificante, muito, muito legal. É muito legal, né? Eu não sei se você percebe isso, né? Mas as pessoas, no primeiro momento, elas têm um pouco de preconceito, né, em relação a autores, entre aspas, novos, né? Assim, elas vão mais naqueles que já, principalmente os americanos, né? Os livros estrangeiros, que já até se E, transformaram em filmes, enfim, que aí geram uma certa e curiosidade, né? E aí é que vai é, procurar essa determinada leitura. porque a pessoa que, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, olha, eu escrevi um livro, aí a pessoa não leu nada que eu escrevo, a Uhum, pessoa fala assim, legal. A pessoa quer comprar, eu acho, ou para às vezes para te agradar. incentivar, mas para te agradar, mas Uhum. dificilmente ela está acreditando que você tem um trabalho É, ali legal para apresentar para ela. é Entendeu? Às vezes, verdade. aí quando a pessoa lê, e eu fico assim na expectativa, será que a pessoa está lendo? Às vezes a pessoa lê, estou gostando do livro, e eu fico pensando, pô, será que parte que ela está? Eu fico, pô, mas e aí, você já chegou nessa parte? Entendeu? Quando a pessoa volta para mim, às vezes tem gente que faz questão de me ligar, faz questão de me procurar para falar, poxa, quão legal é esse livro, poxa, tenho uma amiga minha que lê um livro agora, ela é professora trabalha na. Não sei qual é a faculdade agora que ela trabalha, ela dá aula já para nível superior, professor de italiano. E Sim. ela leu o livro Último Paciente, e ela falou, não, eu preciso falar com você pessoalmente, preciso falar. E ela falou, olha, esse livro é maravilhoso, eu amei esse livro, e esse livro vai ser um registro assim, no futuro, o que foi, essa pandemia, o livro. Uhum. Então, são essas coisinhas, né, esses depoimentos, essas mensagens que a gente recebe, é isso que vai dando combustível para a gente, que vai Uhum. te dando essa vontade. Como é que nasce a Continuar. vontade de você continuar, né? Como é que Uhum. são essas coisas? Você se arrisca, você se lança no escuro, você não sabe como foi o primeiro livro que eu escrevi para pouquíssimas pessoas, e essas pessoas elas voltam para você, elas te cobram, poxa, você escreve mais um, faz isso. E isso aí vai sustentando a gente, vai alimentando. Deixa eu só dar uma. Passou alguém por aqui que falou: Te amo, irmã, não sei o que, irmã. É, o meu tinha parado Não aqui congelado. Opa. no Ai, Vista da Lua. Não sei se era para mim, irmã. não Oi, irmã, estou por sei. aqui. No O meu Vista da passou bastante, daqui a Lua. pouco parou, congelou, por isso que eu parei de ler. Mas eu não sei quem falou, então beijo aí para quem tá, o pessoal todo aí que tá. Às vezes Uhum. passa, a gente não consegue ver todo É, mundo, né? Mas é. beijo, pessoal, Aí tá passa, às vezes escutando. congela, a gente acha que não tem mais mensagem e tem. Aí, É, é, só vai passando por aí. vai passando por aí, é verdade. Mas já que você tocou no assunto, né, sobre o livro O Último Paciente, conta pra gente aí qual é o assunto, quando você escreveu, o que que motivou aí a escrita desse livro. Vamos lá. Esse é o último, né? É o segundo de ficção. O primeiro foi Nunca Foi Sonho. Uhum. E esse livro aqui, eu escrevi ele em outubro do ano passado. E. Oi, irmãzinha, sou eu, Luiz. Deve ser seu irmão, não é não? Ah, O tá! Meu Cris. irmãozinho querido, meu irmãozinho do coração, é o Luiz. Beijo, Luiz. Beijo grande. Eu tenho muitos irmãos, eu fiquei pensando, não, mas não é meu, não. Então, esse livro aqui eu escrevi ele em outubro do ano passado. Eu falo, é um romance de ficção, nesse contexto todo aí da pandemia. É, é um livro muito interessante. É um livro muito interessante. Eu escrevi, ele conta a história, começa contando a história de dois amiguinhos assim, de infância que cresceram no mesmo bairro, na mesma escola. E quando eles têm 10 anos, eles assistem um filme que fala sobre o ano 2020, contando, Uhum. fala sobre o caos de 2020 e tal. E eles crescem com uma expectativa ruim para o ano de 2020. Mas eles vão fazer várias coisas, viram namoradinho, adolescente e tal.
E quando eles chegam quando vai chegando 2018, 2019, eles percebem assim, poxa, se aquela previsão estava muito errada, não vai acontecer nada em 2020 e tal. E quando chegam em 2020, eles se deparam com a pandemia. Aí acontece várias coisas e tal no livro. E isso aí é uma coisa que aconteceu comigo. Eu, quando tinha 10 anos, eu assisti um filme que falava sobre o caos em 2020. Então, esse livro, eu falo, assim, tem muitas coisas, apesar dele ser de ficção, tem muitas coisas minhas que eu coloco nesse livro. Na verdade, ele nasceu quase por acaso, esse livro, porque eu queria participar de um concurso e tinha que ter um livro inédito, né? A maioria dos concursos pedem livros inéditos, Uhum. e eu não tinha nenhum livro inédito. E eu fiquei pensando, falei, poxa, eu não queria participar e tal. Aí eu acho que eu nem cheguei a participar do tal concurso que eu queria, mas eu escrevi para participar desse concurso. Então, como eu não tinha tempo, eu coloquei muitas coisas que tinha assim na minha mente, muitas coisas sonhos meus, então tem muitas influências minhas nesse livro, mas é uma história totalmente de ficção e ele acaba, apesar dele se passar na pandemia, traz todo esse caos que a gente viveu, mas é uma história muito leve, é um romance entre uma médica e um sobrevivente de Covid. Né? Ela tem ali um resgate por esse paciente, um paciente que está lá abandonado, esquecido pela família, mas aí eu alimentei esse livro de tudo aquilo que chegava assim, através dos noticiários, as coisas porque isso foi uma coisa assim, que impactou muito a vida da gente, né? Então, sobre como isso impressionou, assim, impactou a gente emocionalmente, profissionalmente. A gente viu aqui pessoas próximas que faliram, não conseguiram se reerguer, pessoas amigos nossos próximos que faleceram também, mas a gente viu muita coisa boa surgir no meio dessa confusão aí, né? Então, é isso que o livro traz, entendeu? O livro traz uma história assim, de esperança no meio do caos, entendeu? É uma história, realmente é muito interessante, uma história muito rica, que fala sobre vários conflitos aí, pessoais, que acaba culminando aí nesse romance da médica com o último paciente. Ai, parabéns. E quando se as pessoas quiserem comprar, né, seus livros, como é que elas vão fazer? O que elas fazem? Bom, esse livro, na verdade, todos os meus livros podem ser encontrados através do meu site, que é www.lucilene.manhas, sem o no final é has.com.br, porque meu nome é Manhã esse. Então, fazer domínio, não é. E no meu site eu tenho todos eles. Esse aqui também, o e-book, esse último paciente, também tem na Amazon. Esse aqui, que também, esse livro, apesar de já ter escrito todo, esse livro também é novo, também é do ano passado. Também é um romance de ficção. É uma história também muito interessante, é muito surpreendente. Esse aqui pode ser encontrado no site da Chiado Books, também pode ser encontrado o e-book na Amazon, no meu site. No meu site eu tenho todos eles. Quem quiser, pode me seguir também no Instagram, @Lucilene Manhães, e lá pode fazer contato comigo que eu vou fazer chegar um livrinho aí nas mãos de quem tiver aí. Meu marido já colocou aí, ó, meu suporte. Suporte já colocou aí. Lucilene, Acho mó barato, seu marido, né? O apoio que ele te dá, né? Verdade. Ele ajuda, né, na revisão também dos livros, né? Na revisão, isso nunca foi só ele que fez a revisão, ele me ajuda porque ele é formado em letras, ele também gosta de escrever, e é um apoio muito grande. Na verdade, eu só estou ainda. Ele é um apoio assim, literal mesmo, porque tem hora que é tanta coisa que a gente tem para fazer que às vezes você não quer, tem hora que eu não quero mais, falar, não, deixa isso aí. Eu gosto de escrever só. Tudo isso que acontece em volta todo esse movimento que você precisa fazer, eu tenho que ser empurrada para fazer isso. Eu queria só ficar num cantinho escrevendo e só. Só que se você não divulga, não tem como as pessoas conhecerem o seu trabalho. E aí entra a minha equipe de um homem só, que vai lá, divulga, faz dancinho, e bota lá, reclama, entendeu? É ele
corre atrás aí do pessoal, pô, faz uma live com a minha esposa, faz uma, entendeu? Então ele é esse suporte aí, é esse apoio. Se eu estou aqui falando com você, se eu estou aí toda hora, às vezes, quando você me vê lá no Instagram, é porque tem uma pessoa insistente ali, batalhando por isso. Para Para ele nossa é pouca coisa, alegria, não. né? Para nossa alegria, para que a gente possa sempre ter contato com você, com as suas obras, né? Obrigada, É, obrigada. sim, é verdade. Nós nos vimos pessoalmente uma única vez, né? Eu acompanho seu trabalho E, pela internet, mas gosto muito, gosto. Eu, quando eu convido as legal, pessoas legal. para cá, assim, são pessoas, todas as pessoas que eu convido são pessoas que eu admiro muito. Existem muitas também ainda que eu não convidei, mas por falta de, que eu admiro, né? Por falta de tempo, que eu Bota tive na que, fila, vão entrando aí, daqui que a eu pouco. tive que diminuir por conta da volta às aulas presenciais. A gente conversou também. Eu precisei diminuir. Então, antes era toda semana. Só que aí eu não ia dar conta, então fazer uma coisa muito, né, muito assim de qualquer jeito. E eu não gosto. E aí eu resolvi fazer mensal, né? Legal, que bom, Para não que deixar bom. de Quando fazer. você falou, quando a gente conversou live, você falou, pô, fazia live. Eu falei, poxa, eu fiz também, comecei a fazer. Mas legal, a gente está tendo essa oportunidade. E, Também comprei aquele seu livrinho, é o Menino Atrás do Muro, né? ele vai ganhar Meu filho adorou. ele vai ganhar prêmio no sábado agora. Que legal, Foi muito indicada para um interessante. prêmio de destaque de literatura infantil, que é referente 19, 20 e 21, né? Porque nesse tempo todo não teve premiação. E aí, como ele foi lançado em 19, então ele vai fazer parte dessa premiação aí no dia Pô, 30. parabéns, parabéns. Fiquei Super bem merecido feliz. o livro, muito legal, Ai, que bom, fico muito legal. feliz, feliz que você tenha gostado, que seu filho tenha gostado também. A gente já tem. Meu filho tem 5 anos, a gente já vai montando aí, ele já tem vários livrinhos só esperando ele começar. Ele está começando, né, a Aham, isso é ler para importante. falar assim. Mas já tem muitos livrinhos para ele ler. Eu já li o seu para ele, mas depois Uhum. ele vai ler também. Eu Muito fechei legal. um outro agora. Eu fechei um outro, mas ainda não mandei para publicação, nem para direitos autorais ainda não. Um outro livro infantil. Tá aí prontinho, já acabei essa Legal. semana. Tava um tempão para Teve um terminar, outro seu. mas aí eu consegui Qual é o essa outro semana. seu também que eu gostei? Teve um outro seu lá que eu gostei, eu não Tem esse comprei que é o esse outro também. infantil, que também é premiado, Eu acho que e tem o de é. poesia, né? Tem esse aqui, que é o do lagarto. Ah, tá. Acho que foi o outro infantil também que eu, E que esse que é o eu, que eu... Dimensões, são os quatro. Ah, legal, legal. E a participação aí em antologias aí, quando me chamam e quando dá, né? Aí eu acabo participando. E algumas você tem que Tem que também conciliar uma pagar. série de coisas, né? Tem que conciliar uma série de coisas. Mas aí eu tô precisando, assim, me organizar melhor, né? Me reorganizar com essa volta às aulas, que É, a escola toma muito tempo, isso aqui é verdade. Também é um trabalho prazeroso, mas toma muito tempo. E eu sendo professora de português ainda toma mais tempo ainda. mas, Mas aí eu tenho que organizar de uma forma que não fique tão para segundo plano, não em termos de importância, mas em termos ah, de organização de tempo, né? Essa questão da é, literatura, porque ela tem ficado num lugar que eu não estou gostando muito. Então, eu vou sentar, me organizar para tirar, nem que seja um dia na semana ou dois, para estar sempre fazendo coisas para promover, né? Os livros eu não tenho feito, desde que eu voltei a trabalhar na escola eu não tenho feito, né? Mas eu vou me organizando, me reorganizando, e vai é, chegar não. o negócio é não parar, não pode parar, tem que ficar o tempo de vez em quando, ainda que você não seja no mesmo ritmo que você gostaria, Uhum. mas é importante. Escrever eu não Realmente parei, que é aquilo que você falou, né? É uma forma de colocar os sentimentos ali. Escrever eu não paro mesmo. Mas daí a mandar publicar ou participar de eventos eu diminui a gente consideravelmente. cria quase um vício, né? Não, escrever vira quase um vício ali que você tem uma necessidade. Tem uma Eu tenho. necessidade. É muito bom, né? Eu, assim como você estava narrando, eu gosto muito de escrever, né? Se eu estou chateada ou se eu estou coisa, é a escrita que me acalma, enfim, e me faz É, refletir, né? isso, isso. A gente tem como. Isso me acompanhou até porque eu acho que eu era uma menina. Hoje até eu me comunico bem e tal. Eu gosto de ficar falando isso, mas quando eu era criança, eu era uma menina muito tímida, muito Também. retraída. Uhum, também, Então, igual. eu não tinha. Então, eu acho por isso que eu acabei desenvolvendo
essa coisa de fazer poesia, Uhum. de escrever, porque como eu não me comunicava, como eu era muito tímida mesmo, acho que se eu chegasse, as pessoas me olhassem, eu queria me esconder, porque Uhum. eu não conseguia muito esse contato assim, social quando eu era criança. Então, era tipo ali que eu escrevendo, que eu conseguia colocar eu era muito quietinha, muito retraída, então eu conseguia colocar isso através das poesias que eu escrevia. Isso. Eu tinha também, igual você, um caderninho, que eu guardava Uhum. tudo, mas eu tinha ciúme que as pessoas lessem, que vissem, porque Mesma coisa. é, eu, eu me sentia muito exposta, né? Porque aquilo Uhum. ali eu não escrevia para alguém ler, eu estava falando de mim, tudo que eu escrevia era alguma coisa que se passava comigo. Então, quando alguém pegava e lia, que poesia bonita, eu tinha maior medo que a pessoa copiasse, parecia que estava, sei lá, vendo um nude meu ali. Porque É igual. era eu que estava ali. Era Aham. eu. Então, eu escondi tanto que eu perdi. Eu perdi esse caderno, né? E depois eu fui tentando recuperar algumas coisas, recuperei pouca coisa, mas era a maneira que eu tinha de expressão, assim, uma coisa muito íntima, Eu também, eu né? também. Aí, para fazer essa divulgação de alguma coisa, eu ia divulgar nada. Meu avô falava assim: não, você tem que publicar. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu falei: o quê? Não, e que publicar nada? Deus me livre. E aí, quando você está falando isso, eu tô me identificando demais. É bacana essa questão do bate-papo, é legal, que a gente vai, né, se reconhecendo no outro. Eu tô me reconhecendo em várias partes aí da sua fala, né? E aí começa aquele filme, né, a passar na nossa cabeça. Quando eu lancei esse livro aqui, do Lagarta, que aí teve um lançamento, não sei o que, gente, as fotos mostram isso. Eu, assim, tímida, assim, não, sabe, as pessoas me olhando, aquilo pra Foi mim muito era legal, traz pavor. constrangimento. É, E aí uma colega minha, Carla Antunes, começou a fazer um sarau timidamente no bar do pai dela. Ela falou: vem fazer um lançamento aqui para você falar para as pessoas que estarão no bar. Eu falei: Jesus do céu, não vou falar nada. Aí eu fui falar, gente, não olhava pra ninguém. Eu olhava pro livro, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra ler. Que nervosa, eu fiquei vermelha, que nem um pimentão, assim. Porque eu sou muito tímida também. Sou muito tímida. Isso melhorou um pouco depois que eu comecei a dar aula, porque aí não teve jeito, né? Então, foi uma forma de eu me liberar mais depois que eu fiz a aula. Mas mesmo assim, eu fico bastante nervosa. Eu vou receber esse prêmio lá, eu fico tímida demais. Adoro, é uma coisa muito louca. Eu gosto do palco. Eu adoro palco. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de me expor. É uma coisa meio, eu meio também tenho essa doida. coisa. É. Às vezes o meu marido está aqui conversando, por exemplo, se você estiver aí online, se você chamar, vem, beijo, meu amor, Isaac está mandando um beijo para mim. Meu filho fica sofrido quando eu estou gravando live, porque ele é muito grudado comigo. Aí o Um tempo que ele beijo fica pra de ele também. afastamento, Uhum. aí ele fica sofrendo. Beijo, filho, mamãe te ama, ó. Ô, Aí fala. ele. É que depois eu vou ler o que está escrito aqui, mas Eu, fala primeiro. Tá. Quando eu época assim, de segundo grau, eu participava de concurso porque os professores pegavam minhas redações, ou às vezes, uma vez eu estava assim, muito triste, tinha brigado com alguma namoradinha, alguma paixãozinha lá, eu escrevi uma coisa, aí eu sempre dava para uma pessoa, eu tinha sempre um fiel que lia tudo que eu escrevia, Uhum. e só aquela pessoa que lia eu pegava de volta. Aí eu escrevi na sala de aula, dei para uma amiga minha ler. Aí ela leu, botou no bolso, foi escondido, estava na aula de português, foi lá, entregou para minha professora chegou lá na frente, pegou a poesia e falou assim: quiser escrever assim, começou a declamar minha poesia, Sim, a turma toda, ela que falou assim: olha, nervoso. eu queria muito escrever, Mas falou que eu era queria seu? muito Falou que escrever era seu? assim. A sua amiga disse que era seu? Falou, falou, a minha amiga, aí todo Isso, mundo já olhando para mim. uma Aí forma de quando ser. teve concurso, não, você tem que participar do concurso. Aí, muito contrariada, eu mandei uma outra poesia minha, mas aí era tudo falava de mim. Aí no dia da apresentação eu teria que ir lá declamar. Eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Alguém lá que declamou de qualquer jeito, porque era um sofrimento para mim você pegar uma. Para você ver, até hoje eu já publiquei 5 livros. Uhum. Eu nunca publiquei um livro de poesia. Eu Uhum. coloquei 2 nessa coletânea, mas é alguma coisa assim que eu ainda tenho. Até porque eu tenho poucas também para montar um livro. Eu estou ainda escrevendo algumas, mas eu tenho um pouco de resistência, entendeu? Porque a poesia são sentimentos muito íntimos ainda. Eu ainda tenho que trabalhar isso um pouco Sim. dentro de mim para liberar, entendeu? O livro, agora não, que eu peguei o jeito, eu escrevo, Uhum. eu já, por exemplo, esse livro de ficção, eu escrevo para as pessoas, dando uma mensagem para as pessoas lerem, mas a poesia
é a sua expressão, né? Então é um pouco difícil para mim ainda. Mas tudo tem seu É, tempo. Quando ele tiver que sair, é, ele vai sair. Não se preocupa com é, isso, não. Vai seguindo o teu tempo aí. Eu sei disso que eu tenho um livro é. aqui que é muito engraçado. Tem um livro de poesia que eu ainda não lancei, inclusive. E ele tá aí há anos. Aí eu vou, coloco um poema, não sei o quê, mas sabe aquela coisa? Não tá na hora dele ir, aí fica. Aí eu cheguei a convidar uma É. amiga minha, poetisa, né? Poetisa ou poeta, alguns gostam de chamar de poeta, poetisa, que é para fazer o prefácio. Ela perguntou, isso tem 2 anos que eu convidei numa live. Aí ela perguntou assim: não, tô falando, mas aquele livro de poesia? Eu falei: ele não está pronto ainda. Quando ele estiver pronto. Agora, quando ele ficará pronto, eu também não sei. Ele tá mais, digamos assim, essa semana eu escrevi acho que uns 15 poemas. Mas fiquei um ano sem escrever nada, sabe? Então pode ser que ele saia daqui a 6 meses ou demore mais um ano. Porque, pelo menos eu Né, tenho isso, não tá na hora, ele não tá maduro para isso. eu tenho. Eu organizei, tipo assim, se eu quisesse ter publicado, eu já teria, porque eu já organizei, Uhum, tá? Eu acho que eu até registrei, escolhi mais ou menos uma foto de capa, tá tudo prontinho. uhum, Só que eu não publico, eu uhum. nunca publiquei, entendeu? Já fiz, foi as primeiras coisas que eu comecei a fazer e até hoje ainda não saiu. Eu falei, um dia quando, Mas uma sei hora lá, vai. Quando você, um dia uma você vai hora, olhar para ele, e aí você vai ter uma espécie de sinal que é, vai dizer assim, é agora. E aí ele vai seguir o tempo dele. É o que eu sinto assim nas escritas, né? E aí eles vão aí é, para o mundo e ajudar outras pessoas, como eu digo no prefácio, o prefácio é uma introdução, agora não me lembro do próprio Dimensões, que é o primeiro livro, né? E é muito bacana a e questão da criação. outra coisa que você falou aí, é legal conversar com outro escritor, porque eu falo assim com minha esposa, às vezes eu converso com ele, ou com outras pessoas, eu falo algumas coisas, mas depois eu fico assim pensando, o que essa pessoa vai achar disso que eu falei? Será que isso parece que é até mentira eu falar isso? Porque eu acho que a pessoa não entende, mas quando você Uhum, conversa com outro escritor, ele sabe exatamente do que você está falando. Eu assisti uma entrevista da Lígia Fagundes Telles, que ela falou umas coisas que eu falei, caramba, que legal assistir isso, porque muitas coisas que ela está falando, eu me identifico demais. uhum, Porque quando eu fiz esse livro aqui, ó, esse Nunca Foi Sonho, foi a minha primeira Espalacheada, a minha primeira ficção, né? Quer dizer, só tem duas, esse é o primeiro e o último paciente. Quando eu escrevi esse livro, eu tinha era tipo um sonho de criar uma história. Eu criei esse livro. E antes de colocar no papel, eu criei a história toda na minha cabeça, porque eu falava assim, eu quero saber se eu consigo criar uma história com início, meio e fim. E quando ela ficou pronta na minha mente, eu fui, sentei e saiu a história. Só que uma coisa que eu achei muito curiosa é porque, tipo assim, eu já tinha tudo delineado. uhum. Início, meio e fim, eu já sabia o que ia acontecer com cada personagem. Só que quando eu sentei para escrever, eu falei para o meu esposo, falei, parece que o personagem tem vida própria. Eu quero fazer uma coisa, ele não ia fazer. Isso aqui que eu estou colocando, isso não estava nada planejado para esse personagem. Só que quando eu tô com a fala dele, eu estou dando vida para ele, parece que ele quer fazer, tem vontade própria. Uhum. Eu falei assim, caramba, eu não tinha pensado nisso. E quando eu assisti uma entrevista dela, ela fala exatamente sobre isso. Ela, não, que o personagem ele monta um cavalo e ele sai galopando, e se você não pegar ele, ele quer ter. E quando eu falei assim, caramba, então isso realmente acontece. Porque quando eu falava isso, parecia, eu falei, pô, será que as pessoas vão entender isso? Não achar que eu sou louca? Porque eu planejei uma coisa e quando eu estou escrevendo o personagem. Que numa novela eles falam muito isso, né? Porque É a dependendo tal da obra aberta. a obra aberta, dependendo da opinião do público, eles mudam alguma coisa, Uhum. mas uma coisa que está só na sua mente, você senta e vai escrever, e você tem impulso de fazer coisas que você não está planejando, você só consegue perceber isso quando você conversa com uma outra pessoa que escreve ficção, entendeu? É. Por exemplo, eu falo para você de poesia, o que eu sinto quando eu vejo uma poesia. Aí você que é poeta, que é poetisa, você se identifica porque você sente as mesmas coisas. Então, Sim. realmente é muito legal trocar, né? Uhum. Com E aí outro escritor. você falando dessa questão, né, do personagem parece que tem vida própria em si, e também aí eu ia perguntar uma coisa para você que acontece comigo, que eu também tenho livros de ficção escritos, mas eu também não publiquei e tenho que fazer uma revisão deles, porque muitos deles foram escritos quando eu era adolescente.
Então, são Aham. livros assim que precisam de uma revisão, de eu, um reencontro comigo mesma, né? E aí eu quero fazer uma revisão sem alterar o eu que eu fui, né? Porque eu não posso ficar fazendo correção de uma coisa que foi escrita por uma adolescente de O 14, 15 momento, anos. né? É. Então eu ainda Ah, não consegui sentar e fazer isso. Por quê? Porque eu escrevi de uma forma assim, eu escrevia compulsivamente. Então qualquer papel que aparecesse na minha frente, e era uma época de máquinas de escrever, uma época de folhas soltas, eu ia escrevendo. Então tem uma maçaroca de papel, assim, página um, página 2, que vai para página 3 e volta não sei o quê, eu tenho que me entender. ah, Né? Mas entendi. acontecia isso comigo também, né? Não sei se acontece com você, essa questão da imersão. Eu escrevia tanto e era uma coisa assim tão forte que eu me sentia dentro da história, fazendo parte dela mesmo, né? Como se todo o restante, a minha realidade, passasse a não existir e eu fizesse uma imersão ali, com aquele livro. Não sei se isso acontece com você quando você está escrevendo, se você sai um pouco da sua realidade, do seu dia a dia, e entra ali junto com esses personagens. Acontece com você isso também É, ou não? não, tipo assim, eu não tenho tanto tempo para ficar assim, para mergulhar nisso, Uhum, porque você tá. Eu escrevo em lacunas de tempo. Meu filho dormiu, aí eu vou dar uma entendi. esticadinha aqui. Mas quando eu pego, que eu estou escrevendo, eu quase me desligo assim do que está acontecendo, porque às vezes minha esposa falava, você está muitas horas aí, porque eu não quero sair dali. Você entra, É isso. é como se, eu falo para ele, parece que abre-se um canal, Isso mesmo. igual quando eu fui escrever essa história, o primeiro livro que eu escrevi, Nascida aos 8 anos, Uhum, eu não sabia, eu ia me lembrar, as pessoas quando eu leio o livro, por exemplo, o livro que é o livro que eu escrevi para o meu filho, que tem muito detalhe, eu conto os dias quando eu fui começar o tratamento, eu fiz fertilização in vitro, então eu conto muito detalhado as coisas, né? Eu sou uma pessoa detalhista. sim. Mas quando eu vou começar a escrever, eu não sei que eu me lembro de todos esses detalhes. Só que a partir do momento em que eu coloco a mão para fazer, parece que eu vou me lembrando de tudo. Parece Uhum, que abri um portal, é aí isso eu tô mesmo. lá naquela. Eu me lembro de muito detalhe. Sim. Na Entendeu? época Então, eu quando eu escrevi. ficava direto, porque justamente nas férias, eu adolescente, né, tinha bastante tempo para fazer isso. Hoje é bem Adolescente. complicado. Hoje é bastante complicado fazer esse tipo de Aham. trabalho, né? Mas é isso, eu me sinto, quando eu estou escrevendo, como se. Por isso que as pessoas de negócio de branco, eu não tenho branco. Parece que abre um portal, assim, um canal, eu começo a escrever, digitar muito rápido, Uhum, porque é muita informação e o tempo é curto para eu colocar tudo isso no papel. Aí eu vou cortando, para assim, não, entendi. é melhor eu parar por aí, porque eu não vou conseguir desenvolver vai dando uma ansiedade no final, que eu quero terminar o livro, Uhum, eu quero ver o livro pronto, e a gente se prende muito. A é história verdade. prende muito. Acho que quanto mais ficção ela for, mais ela te prende, porque aí a tua mente ela não tem. Quando você conta você narra uma biografia, você não tem muito para onde fugir. Mas na Uhum, ficção, não. é outra Você vai coisa. embora. O meu É, irmãozinho aqui, a gente tá num bate-papo tão bom que eu esqueci de ler aqui. Não a vi. gente está É, esquecendo de o sacanagem. irmãozinho tá perguntando, né, onde encontra o livro, mas você já falou que é no seu site, né? E aí, se É, ele não tiver gravado isso, é só entrar depois no direct, né? E aí, de repente, você manda de novo pode para ele falar por direto comigo, ali, né? Silene Manhães, no Instagram. É, que aí fica mais O fácil Nunca que ele Foi copia. Sonho, Hum, esse aqui, ó, tá em outras livrarias também, na Livraria Atlântico, na Chiado, mas eu acho que o caminho mais fácil, porque como são muitos, e tem e-books também na Amazon, acho que é mais fácil entrar pelo direct mesmo, Silene Manhães aí no Instagram, ou fala com o meu marido aí, o Uhum. Ariel Gomes. Aí o Gomes. Bem, chegamos ao É, final, passou muito rápido. Se deixar, acho que a gente vai conversando, passou, conversando, fazendo aqui um pois é, corujão aqui de ficção, poesias pois, e conversas sobre tudo. pois E conversa é, deliciosa. passa rapidinho. Adorei conversar com você e poderia ficar aqui direto, mais um Pois pouco é, conversando com você. pois é. Gostei muito Pois é, mesmo. assunto tem, né? O tempo é curto, mas assunto não falta. Quando quiser me É, chamar para conversar de novo, isso, e quem estamos sabe a aí. gente não consegue marcar, né, um café, um chá, sei lá, e E, ficar batendo papo aí. Daqui a pouco a gente cria até um livro com tantos pois é, por que assuntos, né? não? Por que não? Por que não? Mas muito obrigada. Você quer falar alguma mensagem
mensagem final, aquela coisa, né? Não é final, que isso aqui o papo rende ainda por outros canais. Mais alguma mensagem agora para que a gente termine esse bate-papo desse momento? Isso, eu quero agradecer o pessoal que está aí assistindo, que passou por aqui, que ainda vai assistir depois. Quero agradecer ao carinho, né, ao pessoal aí da internet que apoia a gente, o pessoal sempre muito carinhoso, sempre muito presente, dando muita força, para os leitores que têm, assim, incentivado, é um trabalho árduo, trabalho de formiguinha, mas eu agradeço, assim, de coração. Um beijo para a Rose, beijo para todo mundo que passou por aí, e é isso aí. Obrigado, beijo para todo mundo. E quem quiser. Eu tenho que falar uma coisa importante. Ó, meu suporte aqui não me lembra. Dia 28, agora sexta-feira, eu vou estar na live com a Doinha dia Prata. 29, sexta-feira, dia 29. Sexta-feira, 29, não é quinta. Então é quinta, 28. 28. Quinta, 28, no lançamento oficial desse livro aqui, O Último Paciente. E assistam lá, por favor, nos prestigiem. E beijo aí para todo mundo, foi muito bom e espero que a gente possa se encontrar aí mais vezes para continuar esse bate-papo aí. Com certeza. Quero agradecer a você, ao seu marido, mandar um beijo para o seu filho fofo aí, que é uma gracinha de minha oportunidade de conhecer. Vou ler algumas mensagenzinhas. Aqui a Lúcia bota aqui, adorei te conhecer, Lucilene, sucesso para você, um grande abraço. Né? Aí tem aqui, quem mais? E aqui o meu irmão está falando, né? Que a Lubela é uma loja, estava falando com seu marido, que inclusive é um dos meus apoiadores culturais, a Lubela Folheados e Semi-Joias. E agradecer a Lubela, agradecer meu irmãozinho, a minha cunhada aí do coração, por esse apoio. Agradecer ao Polo Cultural da Ilha do Governador também, pelo apoio cultural de sempre. E Lerrique Pilates também, por esse apoio aí que nos dá sempre. Um beijo enorme. Aí, muito obrigada. Beijo. Até o mês que vem também, amém. Tira a foto aí. Fala pra ele tirar a foto pra gente depois postar. Printa a tela. Printa a tela. Se eu mexer aqui, cai tudo. Então, printa aí. Então, até o mês que vem. Última terça-feira do mês. Depois eu vou fazendo a divulgação. E nós estaremos com o Marcelo Mendes, que é jornalista, agitador cultural, né, um dos fundadores do Polo Cultural da Ilha do Governador. Então, nosso bate-papo do mês que vem, de maio, será com o Marcelo Mendes. Então, um beijo grande, fiquem todos com Deus. Quem quiser assistir depois, eu vou deixar disponível no Instagram e também no meu canal do YouTube também. Então, vai ficar lá, nesses dois canais, tá bom? Um beijo. Tchau, até mês que vem, se Deus quiser. Obrigada. Tchau. Beijo, fiquem com Deus.